Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal Escola de Negócios Santa Rita de Cássia. Escola de Negócio SCR. Como é que é? SRC, Santa Rita de Cássia. Pessoal, prontos para mais um conteúdo? Qual que é o objetivo do nosso vídeo hoje? É falar da terceira estratégia das técnicas de persuasão, tá ok? Hoje nós iremos falar do atendimento personalizado. Mas como tem uma galera que está chegando e vai vir para esse vídeo, eu vou dar aqui algumas. Então nós temos, pessoal, as 5 estratégias da reciprocidade. Por que reciprocidade? Nós estamos trabalhando com persuasão. Então, esse canal ele é voltado para as pessoas que de repente caíram de paraquedas no empreendedorismo, de repente se viram empreendedores e por vários fatores, que é uma coisa que aconteceu no nosso país, principalmente pelo advento da pandemia. Depois da pandemia, houve um boom de microempreendedores, de pessoas indo para buscando a sua realidade. Hoje nós entendemos que os jovens eles estão muito ativos nessa questão do empreendedorismo. Muitos jovens hoje, às vezes com uma moto, conseguem tirar mais dinheiro do que trabalhando dentro de uma indústria. Então, assim, nós estamos trazendo conteúdos sérios, reais, tá ok? Para que você possa, de fato, fazer uma experiência de gestão. O que é uma experiência de gestão? É você conseguir ter mais resultados a partir da sua ação. Porque você vai pensar de maneira mais estratégica. Você vai pensar de olho no seu resultado. E aí nós começamos a trabalhar uma série de assuntos. Nós começamos a trabalhar o plano de negócio. Com certeza, se você não chegou, não tem, então nós temos um plano de negócio. Nós começamos a falar do plano de negócios e aí nós paramos. Que aí nós começamos, aí eu vim e trouxe a ideia de valuation. Pesquisa no nosso, vai faz uma maratona no nosso canal que você vai encontrar. Então, o que eu falei? Que você tem que enxergar a sua empresa como um produto mesmo que vale alguma coisa. Então, a sua empresa, por exemplo, a sua base de clientes, você registra os seus clientes, você tem os seus clientes cadastrados, você tem as preferências do seu cliente. Não, não tem? Então você precisa ter uma base de cliente cadastrado. Você precisa adotar uma estratégia para cadastrar esses clientes, tá ok? Então isso gera valor, isso tem custo, pensando valuation, tá ok? O seu processo, você tem processo documentado, você sabe, quando chega um funcionário novo, você consegue treiná-los, você conseguiu adaptar o que você faz, você transformou isso num treinamento. E quando o funcionário chega na sua empresa, ou alguém, um colaborador, ele tem um norte para poder trabalhar ou não? Ele não tem esse contexto. Então isso tem valor, isso são padrões. O sistema da sua empresa vale uma coisa. O seu fluxo de caixa. O seu fluxo de caixa, você conhece o seu fluxo de caixa? Se você conhece, isso gera valor. Tá ok? Isso tem valor. Seu sistema tem valor. Então, quando no fritar dos ovos, quando você pode vender a sua empresa. Então, um olhar que nós vamos ter se você é novo, a sua operação ela tem valor. Às vezes você é uma pessoa que trabalha com corridas, mototáxi. Às vezes você desenvolveu um sistema tão interessante que isso tem um valor. Você pode vender isso, por exemplo, uma empresa que você pode vender isso para uma empresa que às vezes ela agrega mototáxi. Então você vende o seu padrão de trabalho. Então isso você torna isso uma expertise. Então você consegue padronizar isso e vender. Tudo isso gera valor. Isso você consegue vender. Ok? Você consegue vender a sua operação, você consegue vender a sua base de clientes, você consegue vender o seu sistema, você consegue vender a sua padronização. Ok? Então tem gente hoje de olho nisso. Existem algumas plataformas que trabalham somente com valuation. Depois nós falamos das 4 grandes, e nós vamos dar continuidade em todas elas. As 4 grandes áreas que eu interpreto, e aí a escola de negócios, enquanto o Rodrigo interpreta, que são vendas, precificação, controle, com o fluxo de caixa, sistematização, que é a organização, e a venda da empresa lá no final. Por quê? A venda, se você não vender, e aí nós estamos trabalhando persuasão, porque a gente percebe o seguinte: se não há vendas, não há ar para respirar. Então você pode ser o cara mais entendido de finanças. E se você não vende, como é que entra? Você pode ter um sistema fantástico. Se não vende, não funciona.
Sua empresa, se não vende, não vale nada. Ok? Então, a vendas, ela é um princípio ativo da empresa funcionar. A distribuição. Então, o que acontece? A vendas, ela entra conhecer clientes, conhecer nicho, conhecer o seu produto, conhecimento. Ok? Demanda conhecimento. É você entender a persona do seu cliente. Muitas vezes é ir tão profundo no conhecimento do seu cliente que você entende o que ele pensa e você resolve um problema pontual dele. E aí, quando você resolve um problema pontual de um nicho, de um grupo de pessoas, você se torna referência para aquele grupo de pessoas. E aí as coisas elas tendem a acontecer. E o fato de você se tornar referência para um nicho de pessoas faz com que você escale essa expertise. Então a vendas, ele é. Então por isso que nós estamos trabalhando. E aí eu trouxe o pensando nas vendas, e aí depois nós vamos trabalhar a precificação, porque houve um treinamento que nós demos presencial aqui no nosso município, e nós percebemos que os pequenos empresários, eles precisam entender como que eles fazem a precificação, e muitos deles não entendem, por exemplo, preço custo fixo, custo variável, ponto de equilíbrio, a questão, por exemplo, de vender a prazo. Às vezes, onde que está o capital dele? Às vezes o capital está na mão do cliente porque vende a prazo, não recebe. Então, tivemos uma situação bem interessante. Há situações muito interessantes que dá para a gente trabalhar bastante dentro do contexto de precificação, organização, fluxo de caixa, controle, entender qual parte do mês que você tem um maior volume financeiro, qual parte do mês que você tem maior gasto financeiro. E aí você aprender a diluir isso para não ter uma ruptura muito forte no caixa. Às vezes você tem ali, deixa para pagar tudo dia 10. Você tem uma ruptura, uma quebra muito grande, e aí em face de uma oportunidade você não tem caixa para aproveitar. Então todas essas estratégias, elas são a gente vai abordar isso conforme o tempo vai passando. E aí você que não entende, você vai ter contato. E aí o mais legal é a partir do momento que você tem um contato com algum, primeiro, os insights. O objetivo é te dar insights para que você possa startar na sua mente o desejo de querer buscar mais. E aí você vai correr atrás de várias situações. Não vai ficar preso em mim, eu não quero prender ninguém. Tá? Eu quero que você ouça alguma coisa aqui e de repente já vai para outro canal buscar e aí já compra um livro e vai ler um livro, tá? Vai entender para que ninguém te passe a perna, para que você não saia comprando um monte de coisa absurda, que é uma coisa que eu não desejo para você, principalmente que você começou agora. Não compre nada por enquanto. Primeiro entenda se vai fazer sentido para você. E aí, e aí você vai precisar gastar. E é muito caro. Gestão é muito caro. Tá? Trazer pessoas para trabalhar com você na gestão é muito caro, mas é muito eficaz, é muito mais eficiente. O lucro que uma boa gestão vai te dar é N vezes maior do que o custo que você está tendo com ela. Às vezes você vai gastar, por exemplo, vou chutar por baixo, vai. R$ 5.000 para ter um consultor junto com você, ele vai fazer com que você, com o seu faturamento, que o seu faturamento, perdão, aumente 50%. Entendeu? Então, só que você tem que fazer. Por que tem que fazer sentido? Porque você precisa entender que ele vai ter ferramentas que ao aplicar, que você aplicando, você vai ter resultados. Então precisa de um discernimento. Às vezes você paga caro e você não consegue pôr, você não consegue controlar, você não consegue. Então, é necessário que você que nós trabalhamos alguns pontos e nós estamos focando em vendas, porque vendas é o. E aí nós estamos estudando Cialdini. Cialdini, ele escreveu as armas da persuasão. Então nós temos autoridade, nós temos reciprocidade, nós temos uma série de, 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 de métodos de persuasão. Dentro da reciprocidade, nós temos algumas estratégias que eu alenquei e nós estamos trabalhando. Nós estamos na terceira estratégia, que é a estratégia de atendimento personalizado. Então nós já passamos pelo sumário, nós já passamos pela introdução, nós já passamos pela primeira estratégia, nós já passamos pela segunda estratégia e agora nós iremos entrar na terceira estratégia, que é atendimento personalizado. Faça cada cliente se sentir único e especial. Uma frase que eu falei uma vez e o cliente vai esquecer tudo que você falou para ele, mas a maneira com que você fez ele se sentir, isso ele nunca mais esquece. Indelével, tá ok? Isso grava
na memória da pessoa. Uma experiência boa, feliz e alegre dificilmente vai ser perdida. E uma experiência ruim também vai ser gravado para sempre na memória da pessoa. Então, se ela chegou no seu estabelecimento e ela sentiu um sentimento de alegria, de gratidão, você satisfez a necessidade dela. Você respondeu a ela como? Entregando valor a ela. E satisfazendo a necessidade dela. E além de satisfazer a necessidade dela, você ainda fez ela se sentir bem, fez ela elevou o grau de energia, de gratidão. Cara, essa pessoa vira sua cliente, ela vira sua fã. Você precisa colecionar fãs. Reciprocidade é isso. É fazer com que as pessoas fiquem gratas por você. Tá ok? Porque você entregou de fato. E aí demanda uma coisa muito interessante que a gente já falou aqui. Verdade e produto bom. Mentira tem perna curta, ok? Não adianta você querer enganar as pessoas. Não engane as pessoas, principalmente no mundo que nós estamos vivendo. Nosso canal é pequeno, eu estou aqui pequeno, eu falo para você. A minha intenção é atrair o público que caiu de gaiato no empreendedorismo, que nunca ouviu falar de gestão. Eu sou formado, sou formado em administração de empresas, sou formado em contabilidade, eu sou formado em gestão de negócios, sou formado em história e sou formado e tenho uma especialização em MBA. Tenho 15 anos de experiência na indústria, no Gemba. Gemba significa chão de fábrica. Desde a operação em máquinas até no nível estratégico. Hoje eu sou professor técnico e universitário, ok? Trabalho com gestão. Hoje eu tenho clientes no município de Franca. Tenho uma loja que o desejo dessa loja é ser uma loja modelo de educação, entende? Então, olha, há uma reflexão em cima daquilo que eu de fato opero. Então, eu ensino algo para vocês que eu utilizo todos os dias. Isso vai gerando conexão. Mas o meu canal é pequeno. Agora, você pode entrar no canal do Flávio Augusto, você pode entrar no canal do G4, que são referências, que são a galera. Então, sabe, é verdade. Você precisa entregar um conteúdo que de fato toque a pessoa, que faça com que ela se sinta. Cara, esse cara aí, ele é falastrão, mas ele fala algumas coisas. Não é do dia pra noite, não é mágico. Você não vai ganhar coisas aqui assim. Não, é processo. Traga sempre a imagem de uma terra que você vai plantar qualquer coisa. Você precisa arar aquela terra. Você precisa fazer uma correção no solo. Você precisa fazer uma análise técnica para ver quais tipos de minerais aquela terra tem, não tem. Você precisa corrigir esse solo, entender o clima da sua região, escolher uma cultura que vai ser adequada para aquele clima, porque o clima vai ajudar. Não adianta você pôr uma planta de frio no quente, que não vai adiantar. Não adianta você pôr uma planta de sol na sombra, que ela vai morrer, e uma planta de sombra no sol, que não vai adiantar. Então você precisa entender as coisas. Você precisa saber das coisas. Ah, eu sou pequeno, não quero entender gestão. Gestão você não precisa ser um administrador de empresas formado. Mas você precisa entender do seu negócio. Você precisa entender o que é um fluxo de caixa. Você precisa entender o que é uma venda, uma estratégia. Você precisa entender o que é reciprocidade, para que você possa ter resultados melhores com a mesma ação. Então, hoje, se você tem uma ação, por exemplo, entra na sua loja, vamos supor por dia, vamos supor que você tenha um controle de quantas pessoas entram na sua loja, que eu duvido, né? Você sabe quantas pessoas passam na sua loja por dia, ok? Às vezes a sua loja não é uma loja de destino. O que é uma loja de destino? Padaria, um supermercado são locais de destino. Uma sorveteria, uma cafeteria, a pessoa já vai e vai comprar, porque ela já entrou na sua loja intencionada. Diferente de uma loja de roupa, que não é um local destino. É um local onde a pessoa ela vai chegar ali, mas ela ainda não sabe se ela vai comprar ou não. Diferente de uma padaria, de um bar, diferente de um restaurante, que a pessoa já chega e ela sabe que ela vai consumir. Você precisa, eu preciso convencer, tá beleza, mas quantas pessoas passam dentro do meu estabelecimento? Eu tenho uma métrica para contar isso? Por que eu preciso saber disso? É interessante que você saiba disso, tá ok? Então são coisas muito legais. Então, atendimento personalizado. Eu já dei aqui uma deixa nesse vídeo, tá ok? Atendimento personalizado vai além do nome do cliente. Saber o nome do cliente é o mínimo, tá bom? Envolve lembrar de preferências, acompanhar o histórico de compras e antecipar necessidades. Quando alguém se sente verdadeiramente visto e lembrado,
desenvolve lealdade emocional à marca, ok? Então, ó, algumas coisas interessantes. Histórico de clientes, pós-venda ativo, momentos únicos, datas especiais. Então, você ter um cadastro da galera. Você mandar algumas mensagens no aniversário, no Natal. Às vezes, por exemplo, às vezes você tem um cliente que chega, conversa com você, ele fala: "Ô, meu filho vai fazer uma cirurgia, tal, papapá. Dia tal, tudo." Aí você marcou. Tem gente que faz isso naturalmente. Tem empreendedor que é nato. Sabe, gente, vou falar uma realidade pra você. Você pegar. Ah, Rodrigo, mas rapaz, você tá louco aí. Eu não dou conta disso, não, de ligar pra todo mundo. Cara, e se você começar a registrar isso? Pensa. Você registra isso lá no seu sistema. Pronto. Nossa, tem uma coisa interessante aquele cliente. Quem que é aquele cliente? Aquele cliente é fulano de tal. Então você registra lá que o filho dele vai fazer uma cirurgia. Então, um dia depois da cirurgia, se você manda uma mensagem, cara, como é que foi? Como é que procedeu? Puxa vida. Ou, é diferente ou não é? É diferente ou não é? Ser lembrado, sabe? Ser lembrado é muito importante e interessante. Vai pensando. Atendimento personalizado. Olha só a dica, hein? Monte seu sistema. Então você vai montar uma planilha onde você vai. Aí tem vários, pessoal. Tem o Excel, o Google Sheets, apps gratuitos de o Bitrix 24. Você vai registrar o nome, contato, histórico. Defina pontos de contato, estabeleça quando entrará em contato. E aí você já vai, e aí dependendo do seu segmento, você vai personalizando o seu CRM. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é uma loja de roupa, às vezes a pessoa ela vai experimentar, então você vai criando uma série de ações personalizadas para determinado tipo de cliente. Você não vai fazer diferença, tá ok? Às vezes você não vai, se o cliente gasta 5 mil por mês, você não pode fazer diferença daquele que gasta 500. Não pode, não faça isso, tá? Seja bom para os dois, para ambos. Porque o de 500 vai te trazer o que gasta 30 mil. Às vezes o que gasta 5 mil, às vezes é o que rebenta você lá fora. Então precisa tomar muito cuidado com as atitudes que você toma. Haja bem com tudo, seja personalizado com tudo, principalmente por aquele que não gasta nada com você. Por quê? Ele entrou, ele foi muito bem atendido, mas ele não gostou de fato de nenhum produto seu. Rapaz, ele vai sair dali, ele vai falar pra todo mundo, falar, olha, eu não comprei, mas rapaz do céu, que cara, ele fez de tudo. E aí ele vai trazer 1 milhão de pessoas para você. Às vezes, a melhor venda, às vezes não é aquela que gera caixa na hora, mas é aquela que vai gerar caixa futuro. Tudo é uma venda. Esse vídeo, galera, esse vídeo aqui vai ficar aqui no YouTube por muito tempo. Muito tempo. Esse vídeo é uma venda. Tô entregando um monte de dicas, um monte de conteúdo pra galera que tá chegando, é novo. Então é esse. Eu quero que o algoritmo do YouTube entenda isso. Que esse conteúdo é para aquela galera que tá. Coitados, e eles caíram de paraquedas no empreendedorismo e dando certo. E aí eu quero mostrar para eles que existe uma ferramenta chamada gestão que potencializa. É igual a inteligência artificial. E aí eu encontrei um cara, um gestor muito. O cara trabalhou pro Silvio Santos e tal. Foi uma coisa muito legal. Todo mundo fala de inteligência artificial hoje em dia. Inteligência artificial, mas a galera não sabe o que é fluxo de caixa. Pessoal, às vezes a gente acha que nós estamos muito distantes da realidade e tal. Mas, gente, tem gente que dentro de empresas que trabalha muitos anos em empresas e não tem esse conteúdo, não tem esse conceito. Porque a pessoa, o negócio dela é escrever e-mail, sabe? Dentro de empresa tem nível tático. A função dela é preencher relatório. A pessoa nem sabe muitas vezes o que está fazendo. Não sabe a dinâmica, ela não tem um olhar holístico para todas as coisas, que é o que eu quero trazer para você. O gestor, o olhar de dono, é aquele olhar que olha 360, enxerga tudo. Tá ok? Ele olha, ele tem olhos de águia, porque ele tem gestão. Então ele age, cada passo que ele dá é um movimento astronômico que ele faz. E aí você começa a ter ações mais estratégicas, você começa a agir menos e ter mais resultados. Esse é o papel da administração. Fazer com que você haja menos e obtenha mais resultados. Esse é o grande papel da gestão. Então, quando você, por exemplo, tem um atendimento personalizado,
você não vai precisar forçar a barra para ter cliente na sua loja, entende? Então, vai ficar gostoso trabalhar, porque você vai começar a pensar em formas de deixar bem, e você vai montar uma clientela que você vai entender que, cara, eu preciso disso aqui. Às vezes você tem um espaço físico de, sei lá, 20 metros quadrados e você quer vender para todo mundo, você não tem nem fluxo para isso, não precisa. Às vezes para entender a sua demanda, e depois, com o tempo, você desenvolve aquele modelo em outro lugar. Você desenvolve aquele modelo, e é assim que a gente vai crescendo. Desenvolvemos modelo e vendemos, precificamos, controlamos através do fluxo de caixa, padronizamos através do sistema. Então agora eu vou, opa, esse trem tem valor, gera valor. Então eu vou montar uma outra esquema do mesmo jeito, mas eu já sei como é que funciona, já está padronizado e é assim que funciona, tá ok? Personalização nos dá mil possibilidades. Crie templates de mensagens. Prepare modelos personalizáveis para diferentes situações, ofertas especiais, datas comemorativas. Treine a sua equipe, se tiver funcionários. Ensine a importância de capturar e usar informações pessoais, ok? Pessoal, isso aqui é muito importante. Criar uma personalização sentimental. Às vezes a pessoa, às vezes tem uma padaria, fluxo rápido. Mas treine a sua galera para prestar atenção. A gente chama de rapport, para prestar atenção no atendimento, para prestar atenção no que aquela pessoa está falando. Porque na próxima, e aí deu certo, sabe, funcionou, aquela receita que eu te dei, cara, só padaria, não vai ter espaço, vai ter que aumentar. Entende? Então, treine a sua equipe também para que ela faça um atendimento personalizado, tá? Monitore e ajuste. Acompanhe as taxas de resposta, vendas recorrentes, feedback dos clientes para refinar sua abordagem. Tá? Um exemplo prático é Casuana, loja de roupa feminina. Pessoal, exemplo fictício, tá bom? Sistema planilha Google com nome, tamanho, cor preferida, ocasiões especiais e aniversário. Olha lá, ações. WhatsApp personalizado, mostrando peças que combinam com o gosto da cliente. Rodrigo, quando eu vou fazer isso? Pessoal, sabe aquela semana que é parada no comércio? Você sabe o que eu tô te falando aí. Pega essa semana, pega seus vendedores e fala, gente, vamos atrás. E aí, você entra no seu CRM, pega quem faz aniversário esse mês, quem faz aniversário essa semana. Vamos fazer um. Ah, cara, nossa, esse mês tem bastante aniversariante. Vamos fazer uma promoção para quem tá fazendo aniversário. Entende? Tem que pensar. O empresário não pode ficar esperando, ele tem que ir atrás. Vamos fazer uma. Ó, manda lá para todo mundo que tá fazendo aniversário. Tá parado, não tem, sabe, não tem gente na sua loja, vai ficar lá no balcão. Não. Põe um sisteminha no celular, já fica no celular mesmo. Ó, tem meta, tá? Você tem que mandar para tantas pessoas. Você pode ficar à vontade no celular, mas você tem que mandar hoje essa mensagem para tantas pessoas. É a sua meta. Então você põe meta, estabelece direitinho, trabalha, sistematiza, coloca metas. Melhor coisa para você ter. Quando você vai trabalhar que você não pode ficar ali no pé do eito, estabeleça metas. Tá? Às vezes você não pode ficar, às vezes você tem que sair, tem que fazer uma viagem, tem que fazer um encontro, tudo. Metas. Gente, ó, não é por nada não, eu vou sair, mas quando eu chegar eu quero X de resultado, tá ok? Às vezes você não pode cobrar o resultado. Às vezes você não vai poder falar assim, ó, gente, a hora que eu chegar aqui eu quero 1 milhão de faturamento. Não vai poder fazer isso. Mas você pode colocar metas nas ações, tá ok? Ó, quero tantas ligações, eu quero tantas mensagens enviadas, eu quero tantos posts, eu quero tantas fotos de produto. E aí você vai. Entende? Aí você cobra. Aí você chega, chama cada funcionário, fala o que você fez hoje. A sua meta era X, o que você fez? Ah, não fiz. Ah, então beleza. Então tá anotado aqui. Então você vai gerando você vai treinando a equipe, entendeu? Então você vai organizando, tá bom? E vai encaixando todas as coisas. Oi Maria, como ficou aquele vestido azul para o casamento? Chegaram umas peças lindas na sua cor favorita, tá? Resultado: 70% das clientes fazem pelo menos 3 compras por ano, conta 30% antes. Por que que, da onde que tirou se você faz uma pesquisa presencial em algumas empresas, hoje você tem a internet, hoje tem uma ferramenta que chama Meta Ads, que eu vou te falar a realidade, é uma revolução. Bem, porque todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um Instagram, um Facebook, um TikTok, todo mundo usa o WhatsApp. Gente, tudo isso é maneira de você medir, ok? Você hoje paga para a Meta, ela te entrega um seu produto ou uma propaganda sua para o público que você escolhe.
com R$ 6 por dia, ela mostra para 2.000 pessoas. Então, entendeu? Entendeu por que você tem que aprender gestão? Entendeu por que você tem que aprender internet? Então, para você que chegou aqui e tá meio perdidão, fique com nós aqui que você vai, com nós você não perde não, tá bom? Aí depois você busca outras, comece conosco, depois você busca outra galera, tá? Algumas ferramentas gratuitas, ó, o Google Sheets, tá? Para você montar planilha, Bitrix 24, WhatsApp Business, Notion, ferramentas de Kari, capturar, armazenar, relembrar e encantar. Isso aqui é um quadro, tá? Então, para lá, capturar. Colete informações relevantes durante cada interação. Organize os dados de forma acessível e atualizada. Use as informações em contatos futuros e surpreenda com atenção a detalhes, ok? Ideias de personalização. Lembrete de aniversário, histórico de compra, há 3 meses que você comprou o X, como está sendo a experiência. Preferência, chegou aquela cor que você adora, aquela cor que você adora. E situações especiais, como foi a festa? O vestido ficou perfeito? Então aí você vai interagindo, você vai brincando com essas questões, tá? E você vai criando interação. Um detalhe para quem está brigando hoje com a internet. Nada dispensa o contato humano, nada, principalmente no Brasil. Nada dispensa o contato humano. Então, às vezes você fala assim, nossa, Rodrigo, mas a internet está destruindo nós. Você que ficou até aqui no vídeo, vou te dar uma dica. O contato humano, ele gera uma conexão atmosférica. Então, quando uma pessoa chega na sua loja e ela é amada, você dá atenção para ela, você aumenta a autoestima dela, sua loja é iluminada, sua loja é clara, sua loja é organizada, sua loja é cheirosa, dá gosto de ir, sabe? Dá gosto de ir. Seus funcionários são bem treinados para dar atenção. Gente, na hora de tomar uma decisão de comprar alguma coisa, a pessoa ela vai na sua loja. A não ser que o preço esteja muito absurdo, por isso que eu te falo da precificação. Mas só se o preço estiver muito absurdo. Tipo assim, você está vendendo a 100 na internet tá a 10. Aí não tem como. Aí, né? Então você precisa entender o que está acontecendo. Às vezes eu estou ganhando 400% em cima de um item. Será que precisa? Será que precisa ganhar 400% em cima de um item? Não tem necessidade, né? Às vezes você usou vou aproveitar que só eu tenho aqui, vou meter. Não, cara. Pega uma margem aí que vai, pega um ponto de equilíbrio legal, pega uma margem, trabalha com uma margem interessante, cara, e vai ser feliz. Por quê? Você vai conseguir atrair um público muito interessante pro seu negócio, pro seu comércio, e você vai entender que as coisas elas funcionam por fluxo, cara. E aí amanhã depois você vai ter tanta gente ali que você vai ter que abrir uma segunda unidade. Tanta gente ali que você vai ter que abrir uma terceira unidade. Tanta gente ali uma quarta unidade. E aí você vende tudo isso e vai ser feliz. Entendeu? Com a valuation. Você criou uma coisa tão interessante que alguém vai chegar para você e falar: puxa, que negócio interessante, hein? Quanto que vale? Ah, eu faturo 1 milhão, vale 4 vezes mais. Aí você vende um negócio por. Você entra numa grana interessante. É assim que funciona no mercado hoje em dia. Tá ok? Uma dica mais especial se você está procurando investimento. Às vezes você está pegando, vou pegar empréstimo. No nosso país, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, é meio que quase que, a não ser que o ROI, a não ser que o retorno do investimento seja muito alto, seja muito atrativo, mas é muito mais interessante você buscar a captação de recursos em plataformas que hoje elas te dão a capacidade de você, por exemplo, vender parte da sua operação ou dar uma parte do seu faturamento, tá? Como garantia. Então, já existem plataformas de equity que eles trabalham com investimento, eles investem no seu negócio, eles entenderem que faz sentido para eles. Aí cada operação olha uma métrica, eles vão entender. Você vai montar o seu plano de negócio, vai mandar para eles vão entender se fez sentido, eles vão te dar o dinheiro que você está precisando em troca de no futuro você dar 30% do seu faturamento ou você de repente dar 10% da sua empresa. Então, é uma maneira diferente de pensar, ok? Pessoal, até o nosso próximo conteúdo. Fique com Deus. Se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva aqui nos comentários se você está gostando, se você está curtindo, se a gente precisa melhorar alguma coisa. Tá muito monótono, não tá, Rodrigão? Continua assim. Rodrigão, melhora isso tudo, a gente quer saber isso. Vamos interagir para que eu possa também trazer algo que de fato corresponda com vocês. Quais são as dúvidas? Você que é novo,
tá? Você que chegou no empreendedorismo, mande aqui no comentário, tá? Porque às vezes eu posso te ajudar. Às vezes você coloca aqui, Rodrigão, eu tô trabalhando com tal, cara. O que que você acha disso, disso, daquilo? O que que a gente precisa fazer para quem está começando? Para quem não tem ainda conhecimento de gestão, pessoal, tem muito canal no YouTube que a galera ensina demais. Como você não vai ensinar? Tipo assim, você vai fazer conta. Não tem necessidade para você nessa profundidade. Mas agora, para que que serve um fluxo de caixa? Qual estratégia que eu consigo adotar tendo um bom fluxo de caixa? É só montar uma planilha. Todo dia você vai montar. Quem entrou, que saiu. Quem entrou, que saiu naquele dia. Entrada e saída. Dia 2 entrada e saída. Dia 3 entrada e saída. E aí, você pode montar no final, tá? Pode montar no final. Tipo assim, hoje eu vendi X e gastei Y. Ou você pode uma por operação. E aí, você, dependendo da sua. Se você tem um assistente, põe por operação. Fala, eu quero saber tudo que vendeu. Se você não tem um sistema, controle de estoque. Não! Controla seu estoque. Tá ok? Controle de estoque é o que rebenta. Tá ok? Quebra de estoque te rebenta. Cuidado com o seu estoque. Vendo? Tudo diquinha que dá para ir. Chegou agora. Vai começar, né? A primeira coisa que você tem que ter controle muito forte é estoque. Pessoal, quebra de estoque. E outra, entender a precificação do seu estoque. Por exemplo, você. Esse vídeo já ficou longo, mas quem ficou até aqui vai aproveitar. Você está comprando um fornecedor, você está comprando pouco, porque você tem um fluxo baixo. Não vai comprar um caminhão cheio, né? Principalmente quem está nesse canal não está nesse ponto ainda. Espero que você chegue nesse nível. A não ser que você fez um B2B, ok? Está vendendo para uma empresa. Mas, se não, você comprou pouco. Então, por exemplo, seu preço está lá. Você comprou uma ração, ou sei lá, qualquer coisa. Você comprou vamos pôr, da ideia da ração. Você comprou uma ração a R$ 50 o saco, vai por 40%, você pagou R$ 100, vai por 40% em cima, vai vender por R$ 140. Meio que tabelado o preço, tá ok? R$ 140. Tá, beleza. Pagou 100, vendeu a 140, show de bola, tá vendendo tal. De repente, pessoal, de repente o fornecedor, você comprou 30 sacos de. Você comprou 30 sacos, fez uma compra de 30 sacos, beleza, colocou lá. Você conhece sua outra atividade, você sabe que você vende 30 sacos no mês, beleza. Naquele mês você não vendeu. Só que o que acontece, pessoal? No mês seguinte, teve um repasse de preço. Então você tinha, sei lá, 15 no seu estoque e o fornecedor passou e te deixou. Porque os caras deixam, os caras tem loja, tem empresa que ele não te deixou mais 30. Só que esses 30 aqui, ele deixou a um preço de R$ 120. Pessoal, você precisa rebolar. Às vezes aconteceu alguma coisa, então você não pode misturar. Então você tem que lembrar que você tem 15 a 100, você tem 30 a 120. E você precisa repassar esse preço. Você precisa entender isso. Você precisa montar uma estratégia. Você precisa entender que essas quebras de estoque, precificação, isso em item grande, beleza, mas tem item pequeno que a galera berra nesse sentido. E aí no final do mês a conta não fecha, porque a pessoa ela tá ali, depois ela só vai lá e paga o boleto. E aí não fecha, mas não vai fechar nunca. Ela não repassou, porque ela nem prestou atenção naquilo. Ela não entendeu. Às vezes ela tem um volume lá de 200 produtos no estoque, mas cada fração é um preço, ela pagou um preço diferente, principalmente no momento que nós estamos vivendo. E aí, se ela não tem um controle muito bom disso, ela acaba comendo bronha. Porque ela está vendendo a 100, mas ela comprou a 50. Mas ela pôs 100%, vamos pôr. Mas aí, depois, na próxima compra ela pagou 60, na próxima compra ela pagou 70, tá ok? Quando é conta grande, a gente vê, percebe. Mas tem coisa que são os miúdos e a coisa simples é que rebenta. Então preste muita atenção no que é simples. Tudo bem? Falou, pessoal. Fiquem com Deus até o nosso próximo conteúdo.